pássaros de fato voarem, que é o medo de todo mundo, se os pássaros voarem, que é o medo de todo mundo, diz eles, só Deus sabe até onde e quando o seu voo durará. Todoro, olha ali, dá um tempo aí, desculpa aí, galera, meus peludos aqui, alguém tocou a campainha, eles estão, né? Desculpa aí. Mas é fundo musical, os totó do pastor. Vem, Romeuzinho, pra cá, vem. Você captou, irmão? Você captou, né? Você é inteligente pra caramba, né? Você capta as coisas muito facilmente. Tem muita gente que não bota fé nisso aí, né? Na verdade, os pássaros sempre foram os grandes azarões desse grande campeonato nacional, né? Os pássaros sempre foram os grandes azarões. E todo mundo sempre achou que jamais eles apareceriam, que eles iam perder por WO, né? Todo mundo sempre achou isso. Eu não. Mas a maioria da galera sim. Não é? Então, hoje, esse time que está sendo formado em Nárnia Central, ele está sendo formado para salvar o seu próprio ego. Eu vou colocar aqui, né? Eu não posso usar as palavras que eu gostaria, porque a gente tem muitas crianças aí, pessoas de idade que estão nos assistindo. Ferreira, PL, Minas Gerais. Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Nesse exato momento nós estamos aqui, está acontecendo um debate a respeito do marco civil da internet e é inacreditável as falas dos ministros. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes agora, ele disse que a gente precisa resolver isso porque tem vários perfis fakes utilizando a imagem dele para poder falar mal dele mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com a internet, não, ele está preocupado em resolver o problema pessoal dele, né? Porque se fosse assim, o tanto de gente que deveria estar na cadeia por falar mal de mim, mentira de mim, não está escrito, poxa. Do Bolsonaro, então, nem se fala. Cheio de problema no Brasil para os ministros tratarem, e eles estão tratando sobre contrato de cemitério de São Paulo, estão tratando sobre símbolos religiosos em questões para repartição pública. Poxa, não tem nada mais para tratar, não. E além de quando decide errado, né? Porque solta líder do PCC. Se eu sou, por exemplo, do PCC, o traficante desse país, eu tô aplaudindo. Alexandre, porque basicamente eu posso matar, estrupar, roubar, fazer o que quiser nesse país, que não dá absolutamente nada para mim. Eles estão preocupados com o discurso de ódio de internet. Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara. Eu sou formado em Direito, e esse Direito, inclusive estudei, o ministro Alexandre de Moraes na minha faculdade, é vergonhoso. Ninguém hoje mais nesse país tem segurança jurídica, pelo contrário. E ai de quem falar que eu estou mentindo aqui nessa casa. Hoje, parlamentares e pessoas comuns, eles têm que torcer para qual juiz vai cair a ação dele. Isso Né, horário impróprio para as palavras que eu gostaria de usar. Eu não posso, então eu vou ser comedido. Ok? Então, eu sempre falei para você que você não deveria julgar todos por alguns. Eu sempre disse isso aqui para você, não disse? Não deveria julgar todos por alguns. Então, os pássaros estão completamente rachados. Completamente. Tem o time que está nos altos galhos, que está agarrado com os altos galhos, está agarrado com o morto, não é? Tentando trazer aí toda a Nárnia no grito. Porém, houve uma racha de baixo para cima, quando o GBN, né, o gordinho baixo e negro, foi pro curso, terminou de quebrar aquele cristal e não cola mais, irmão. Não vai colar mais. Então, para esse time aqui, ó, presta atenção nos nomes. Cirinho Gominha. Marquinho Dicionário, irmão. Drácula. E o Salsa de Belo. Sair da catacumba para correr atrás é porque o deles está na reta. Você não tenha dúvida nenhuma disso aí. Deles estão na reta. Entendeu? E vou dizer mais uma coisa pra você. Os pássaros não querem conversar com ninguém, irmão. Com ninguém. Eles estão aloprados. Os pássaros aloprou, irmão. Eles só escutam o velhinho. Só o velhinho. Entendeu? Só o velhinho, irmão. E o velhinho tá de boa. Dizem que o velhinho tá de boa na lagoa, irmão. Só tá que é só risada. Assim, olha, ele tá só assim, ó, se abrindo só. Não sei por quê. Talvez se alguém souber, contar pra nós. Que anda lá nas florestas de Nárnia, né? Aí você poderia contar pra nós por que o velhinho tá só dente, irmão. Entendeu? Louco pra que os altos galhos metam curso nele. Tá louco pra isso acontecer. Já falou. Ele disse, quero ver se os altos galhos são machos de me meter no curso. O velhinho tá falando pra quem quiser ouvir, irmão. Pra quem quiser ouvir. Entendeu? Pra quem quiser ouvir. Quero ver se tem macho aí pra me meter no curso. O velhinho tá falando pra quem quiser ouvir. Tá que é só dente. Então, dizem, né? Os ventos dizem que foi lançada uma rede e que estão esperando que os macacos caiam nela. O que vai acontecer, ninguém sabe, porque aqui ninguém tem bola de cristal. Eu, pelo menos, não tenho. Então, precisamos avaliar dia a dia, né? Como as coisas vão acontecer daqui para frente. Entendeu? Como as coisas vão acontecer daqui para frente. Enquanto isso, eu tenho uma carta do pastor para você, um vento do pastor. Você sabe que o pastor é chefe, né?
do território de Nárnia do Norte e Nárnia do Sul. Né? O pastor ele tem nome de geladeira, né? Marca de geladeira. O pastor. E o pastor soprou um vento aí pra nós. E eu quero dividir esse vento com você. É minha função fazer isso. Escute isso. O pastor foi designado para fazer uma lista de número de permanência e tickets dos macacos negros. Dos últimos 4 meses. E segundo o pastor, nos últimos 4 meses, os macacos negros, alguns macacos negros, adquiriram galhos novos para que eles ficassem e permanecessem em Nárnia do Norte. Entendeu? Em Nárnia do Norte. Né? E eles lá adquiriram esses galhos. Mas existe uma regra em Nárnia do Norte que para você adquirir um galho novo, você precisa estar presente. Você precisa estar presente. Porém, eles querem mostrar às águias que no momento em que esses galhos foram adquiridos, não estavam, os macacos negros não estavam lá, justamente através dessas conversas aqui. Entendeu? Não escreve aí, gente, senão vocês geram um problema para todo mundo aí, né? Por favor. Você já sabe, né? Não precisa falar. Ok, irmão? Então essas regras foram burladas. É necessário estar de corpo presente em Nárnia do Norte para fazer esse tipo de aquisição. Certo? Esses galhos novos já estão à venda há pelo menos 30 dias. Há uma suspeita que existem peneiradores de milhos de Nárnia do Norte lá, fazendo tudo acontecer como se fossem os macacos, porém eles não estão lá. E isso é um pecado grave em Nárnia do Norte. Entendeu? Isso é um pecado grave em Nárnia do Norte. Se esses galhos novos já estão à venda há pelo menos 30 dias, há uma suspeita que existem peneiradores de milhos de Nárnia do Norte lá, fazendo tudo acontecer como se fossem os macacos. Se a linha, o pastor está contando para nós a história, se a linha de olhares das águias chegar no ponto que as águias esperam, saberão que o fundo de milhos dos altos galhos está lá, em Nárnia do Norte. Eles estão procurando isso. Estão procurando. Também, o pastor sopra que já foi emitido o cancelamento honorário dos tickets que estão nos livrinhos de todos os macacos temporariamente. E os tickets das caixas de aço que foram adquiridas antecipadamente tiveram seus milhos vomitados para o Macaco Negro e a Carmen Miranda. Eles já tinham adquirido os tickets das caixas de aço para ir para esses galhos. Porém, quando eles descobriram agora essa semana, porque eles queriam ir fazer um regabof lá, na Nárnia do Norte, né? Entendeu? Aí eles descobriram que o ticket dele não dava para usar mais. E aí eles pediram ressarcimento. E eles já receberam esses milhos de volta que haviam sido dados antecipadamente. Entendeu? Antecipadamente. Tá? Quando você vai comprar um ticket da caixa de aço para você ir lá em Nárnia do Norte, você tem que contar onde você vai. Quem já foi sabe o que o pastor está falando. Você tem que contar onde. Você tem que dizer, dar o logradouro. Certo? Onde você vai ficar? Ah, eu vou ficar no galho da árvore tal, na praça tal, no 3º andar da árvore. Coincidentemente, todas as satisfações que foram dadas na aquisição desses tickets eram nos mesmos galhos que, segundo as águias, foram adquiridos pelos macacos negros. Sabe-se de tudo isso já. Entendeu? Esses galhos novos que foram adquiridos, todos, têm os seus impostos narnianos pagos rigorosamente em dia. E então as águias têm convicção nos seus corações que existem peneiradores lá fazendo tudo isso para os macacos negros, pois eles não estão. Mas isso é um pecado grave, porque fazem como se fossem, mas não são. É tipo Denorex, parece, mas não é. Segundo o pastor, eles lá credibiliza a nossa justiça. Ah, caiu no fulano de tal, agora tá tranquilo. Ah, caiu no fulano de tal, não, então realmente vai ser complicado. Não existe mais, Capitão Derrite,
um conhecimento jurídico no país. Existe um relacionamento jurídico. E não é só isso, não. A harmonia dos poderes voltaram. Você vê que agora, semanalmente, pelo que saiu na mídia, há encontros entre Presidência da República, ministro do STF, o diretor-geral da Polícia Federal. Meu amigo, se isso acontece em outro governo, não vou falar de qual, né? Do Bolsonaro, essa seria interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro iria indicar o Ramagem, diretor-geral da Polícia Federal, que é uma competência constitucional do presidente. Foi considerado isso usurpação do poder e o Alexandre de Moraes na canetada derrubou isso. Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente, porque se não fosse eles, as pessoas não ouviriam o que eu tô falando. Não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu, um golpe de que o cara não consegue pegar nenhum táxi, o golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe. Tá de sacanagem, né? Agora o ministro do STF virou fiscalizador de oração, irmãos. O cara não pode mais orar pro general, não. Imagina isso. Eu não posso mais orar mais pras coisas, não. Ou seja, é uma usurpação do poder até sobrenatural. Não é nem mais constitucional, mas não. Nós precisamos retornar com cada competência seja estabelecida no escopo que está na Constituição. Nós temos deputados aqui nessa casa que falam em tribuna, estão sendo perseguidos. E aí eu te pergunto, na rede social, há algum deputado de esquerda que já teve o seu perfil derrubado? Não. Já teve algum jornalista de esquerda que teve o seu perfil derrubado, presidente? Não. Ou seja, não é de que vai resolver o problema colocar um CPF para cada perfil. Claro que não. Porque no caso da Choquei, tinha um CPF. Sabia quem era o dono da Choquei. E ainda assim, mesmo eles tendo levado uma adolescente ao suicídio, eles não foram responsabilizados. Mesmo, por exemplo, um à toa, que nunca aparece aqui igual o Janones, que mentiu dia sim, dia com certeza na eleição, dizendo que o Bolsonaro era canibal, era pedófilo, nunca aconteceu nada também com ele. Todas as mentiras que são imputadas com a direita, não acontece nada. Está claro que há um intuito do Poder Judiciário, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, de perseguir, intimidar e calar as pessoas de direita. O problema não sou eu estou no meio do caminho disso. Eu estou aqui falando por milhões de pessoas, porque eu sei que isso acontece, por exemplo, com um pai, com um aluno dentro de sala de aula, igual aconteceu agora em Caldas, Minas Gerais, que o menino dentro de sala de aula não pode me considerar uma personalidade e fazer um trabalho de escola sobre mim, não. Só pode ser de maconheiro, só pode ser de esquerdista, só pode ser quem mostra o ânus. Aí pode, aí tudo pode. Mas, dentro de sala de aula, não pode isso. Se isso é feito dentro de sala de aula, o que não será feito na rede social? É claro e evidente que eles possuem um plano para poder acabar com o espectro político chamado direita nesse país. E retomo aqui e mantenho minha coerência. Nunca irei votar para que um deputado seja cassado pela sua opinião. A minha liberdade inclui a sua liberdade, mas a liberdade de esquerda não inclui a minha. Eu, por exemplo, defendo que qualquer um aqui do deputado, de pessoa, possa chamar Bolsonaro de genocida, eu de fascista. Sua liberdade. Agora, eu não posso chamar o Lula de ladrão, porque o meu processo corre lá no STF. Eu não posso falar que mulher é mulher e homem é homem. Isso é considerado uma loucura. Eu não posso falar que eu acredito que a religião cristã, ela gera bons frutos e isso deva ser incrementado na sociedade. Caso contrário, isso é doutrinação. Eu não posso falar que uma criança, eu não acredito que o ambiente para ela deva ser, por exemplo, uma parada LGBT. Mas, quando é uma criança usando farda de policial, isso é fascismo, é ditatorial e não pode. Ou seja, quem que está perseguindo quem aqui nesse país? Qual foi a atitude ditatorial do Bolsonaro, da direita, em 4 anos? Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, os exemplos que nós temos aqui na América Latina é somente de supressão da liberdade dos opositores. Nicarágua tem 7 opositores que estão presos. Os 2 opositores da Venezuela, Nicolás Maduro, também estão com processo de inegibilidade. Olha que coincidência. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, não quero chover molhado. Nicolas, qual que é a solução? Eu confesso. Para mim, muitas das vezes isso aqui não passa de um teatro muito mal feito, que custa muito para você, e enquanto muita gente está aí, golpe, 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 agora, dólar está subindo, bolsa está despencando, está faltando insulina nos postos de saúde, o Lula está gastando com outro avião, está gastando quase 4 bilhões em viagens internacionais com a Janssen, e você aí, me perdoe a palavra, tá? Otário, fica caindo em narrativa da esquerda, colocando aqui um problema que não existe. Ai, tentativa de não sei o quê. Tentativa por tentativa, não aconteceu absolutamente nada. Mas o que está acontecendo é uma clara ação muito bem coordenada, planejada, para poder tirar a tua liberdade. A tua liberdade, principalmente na internet, que foi a única coisa que possibilitou de você ver algo diferente, a não ser a Globo, a não ser as mídias tradicionais. Que, inclusive, há pouco tempo a esquerda colocava como golpistas, como a Globo era fascista, e agora, como 24 horas fica batendo no Bolsonaro, batem palma para a Globo. Mais uma vez,
Rodrigo Pacheco, você é muito culpado por isso também, por não pautar o pedido de impeachment de Moraes. O que falta nesse Brasil é homens e mulheres com coragem. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Nicolas Ferreira. A próxima inscrição, deputado Ottoni de Paula, MDB, Rio de Janeiro. Tem a palavra Vossa Excelência. Em seguida, Nelson Barbudo.